Apesar do cenário idílico que nos envolvia e de tudo apontar para uma maravilhosa noite de descanso, uma matilha de cães notívagos acabou por nos trocar as voltas, acordando-nos constantemente com o seu entusiasmado ladrar. Acabámos assim por nos levantar meio rabugentos, mas a vista da nossa janela rapidamente nos animou. Cumprido com calma o ritual do pequeno almoço, veio uma nova despedida. Tínhamos que deixar Teluet e continuar a nossa aventura. Quando atravessámos a pequena aldeia, o frenesim da manhã já se tinha instalado e os comerciantes trabalhavam a todo o vapor. Tínhamos deixado a aldeia para trás a pouquíssimos quilómetros quando surgiu no horizonte um curioso conjunto de silhuetas. Era um grande grupo de cães que andava estrada fora, em nossa direção. Conhecendo a comum antipatia dos canídeos pelos veículos de duas rodas, ficámos um pouco apreensivos, mas os animais passaram por nós ignorando-nos. Quase que apostávamos que era o mesmo grupo que andou em festa e não nos deixou dormir durante a noite. Continuámos o nosso caminho, mais uma vez por estradas que subiam teimosamente a montanha. E assim lá fomos, até chegarmos novamente a um famoso pico, o Tizian Tisca, a 2.260 metros de altitude. Aqui, encontramos uma placa a identificar o local e um conjunto de lojinhas de recordações e produtos tradicionais. Carros e motos paravam a todo o instante, para como nós, imortalizarem o momento e maravilharem-se com a paisagem em redor. Além das fotos da praxe, aproveitámos obviamente para ajustar os níveis de cafeína e só depois voltámos à estrada. E mal sabíamos que estrada nos esperava. Seguramente um dos melhores troços que percorremos na viagem. A estrada N9 está a ser reabilitada e, embora ainda se encontre em muitas zonas em obras, uma grande parte do seu percurso está já terminado. E foi neste percurso que nos deliciamos, usufruindo de um conjunto de condições que a tornam um sonho para qualquer motociclista. Bom pavimento, largura mais que decente, boa proporção de curvas e retas, subidas e descidas, e tudo isto, rodeado por paisagens de cortar a respiração. O único senão é a condução dos marroquinos. Um verdadeiro pesadelo. Nunca na nossa história de viagens assistimos a tantas loucuras e desrespeito pelas mais básicas regras de condução. Apesar dos inúmeros sustos, o percurso valeu a pena. Brutal.
ainda que a maior parte do trajeto fosse feita pelo isolamento da montanha, apareciam com alguma frequência povoações, e nestas, o movimento era mais que muito. Talvez por ser domingo, viam-se imensas pessoas nas ruas, sempre com o comércio em ebulição. Em algumas destas terras, era dia de mercado e dezenas de bancas e caminhonetas a venderem os seus produtos, espalhavam-se ao longo das estradas. Aqui, tínhamos obviamente que abrandar e os nossos olhos abriam-se, ávidos de absorver toda aquela azáfama. Um cheirinho da vida local, longe da maquilhagem turística. Claro que os turistas são uma fonte de rendimento importante, e ao longo do caminho também íamos encontrando vendedores de recordações, que se posicionavam nas estradas em busca da sua sorte, mas o que verdadeiramente nos fascina é perceber a realidade cotidiana daquele povo. Uma dessas realidades e que atinge turistas desprevenidos é a ausência de terminais para pagamento com cartões ou a falta de combustível em alguns postos. Foi o que nos aconteceu, novamente, quando parámos para atestar em Doar Egmir. As bombas não estavam a funcionar. Felizmente, ainda tínhamos margem de manobra e depois de uma conversa multilingue com os funcionários do posto, lá conseguimos perceber onde era a próxima bomba no nosso caminho. Fizemos-nos à estrada rumo a Sidi Real. A pequena cidade também fervilhava com o comércio de rua e a proximidade da hora de almoço era denunciada pelas dezenas de taginos que eram preparadas em simples restaurantes à beira da estrada. Voltámos a aproveitar a paragem para descansarmos do calor num destes pequenos estabelecimentos, enquanto apreciávamos o bulício local. Um pouco mais revigorados e com o depósito cheio, enfrentámos a última etapa, antes do destino final. A estrada que se desenhava agora à nossa frente era mais retilínea, voltando a enganar-nos em relação à altitude. A paisagem mudava lentamente, com extensos campos a rodearem-nos, muitos plantados com oliveiras ou cereais.
voltava a apertar quando finalmente chegámos ao nosso destino. Fizemos o check-in no Dar Marwa e após uma pausa para recuperar forças, saímos entusiasmados para visitar o ex-libris da região, as maravilhosas cascatas de Auzud, as maiores do país, com cerca de 110 metros de altura. Do nosso alojamento, aventurámos-nos por um atalho que nos levou diretamente ao recinto que envolve as cascatas e mais uma vez, ficámos abismados. Um verdadeiro oásis, cheio de arvoredo e com as águas das cascatas a transformarem-se num pequeno rio que fazia as delícias de centenas de pessoas. Uma gigantesca escadaria habitada por atrevidos macacos de Gibraltar e rodeada de lojinhas e restaurantes, levava-nos até ao ponto mais baixo do vale, onde muitos faziam passeios de barcos e outros tantos mergulhavam nas águas castanhas, mas refrescantes. A tarde chegava ao fim, e depois de explorarmos o local e relaxarmos numa das suas muitas esplanadas, regressámos à base. Terminámos o dia com mais um jantar tradicional marroquino, desta vez no Jardim Encantado do Dar Marwa.